Mexendo no título. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia, da Cidadania e da Justiça, né? Segundo o Dr. Leonardo Sica também, nosso presidente da seccional. Estamos no primeiro evento, meninas, da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Campinas. Eu sempre faço uma fala, né, Edilson? A gente sempre agradece muito o trabalho das comissões temáticas, é, porque a gente sabe que realmente é um trabalho de também, né, de doação, de dedicação, e a gente consegue realizar tantos debates, né, tantas discussões. O direito é realmente, né, um campo muito fértil para isso, e a gente consegue realizar tanta coisa, né, quer seja virtualmente ou presencialmente, mas por meio das comissões temáticas, né? Em especial a Adriana, a Daniela e a Raíssa por essa parceria que a gente já instalou faz uns anos, né, meninas? Começamos lá lógico, eu só dava pitaco, né? Quem estava organizando eram elas, mas eu dava os pitacos, né? Começamos a pensar, né, num simpósio, numa reunião de palestras de temas, e lembro o quanto a gente foi crescendo ao longo, né, dos anos e realizando, né, cada vez mais debates, vindo cada vez mais pessoas, né? Nem mesmo a chuva, que teve um vendaval, teve um evento com um vendaval, né, meninos? Nem a chuva fez com que a gente desistisse da realização do evento. Eu sou muito grata a vocês, muito obrigada por essa oportunidade, viu? De nós seguirmos debatendo temas que são tão caros, tão importantes, né? Agradecer imensamente aqueles que disponibilizam o seu tempo para estarem aqui, para falarem, né, para a gente, para que sejam também facilitadores, né, dessa conversa, desse debate. A Aline, que já está aqui, o João Felipe, que está chegando, né, também agora está como secretário da nossa Comissão de Direito das Famílias, né, Gabi? Está aqui a vice-presidente. Realmente, para a gente é um motivo de muito orgulho ver o interesse também, né, da advocacia em participar, em estar aqui nos eventos, né? Eh, Doutora Suelen, que também estava conosco lá na outorga de carteiras, está aqui para prestigiar. Doutora Raquel Tamacia, nossa eterna mestra em sororidade, viu, Raquel? Muito obrigada, viu, pelos seus ensinamentos, ex-conselheira estadual e ex-dirigente da CASP, não é isso? Muito obrigada, viu? Então, sejam bem-vindas e bem-vindos. Não sei se o Edilson quer dar uma palavrinha também. O Edilson, ele é de poucas palavras, mas são sempre muito importantes, Edilson. Boa noite a todos e a todas. Parabenizar a comissão, né, pelo trabalho e estender o máximo, né, esse trabalho. Que aqui é a Casa da Cidadania, então pessoas que não são advogadas eles podem participar das palestras, ajudar, dar palpite, para melhorar sempre, né? Então, fico feliz. Vamos aumentar cada vez o número de pessoas aí no Congresso, vamos lotar novamente. Boa noite. Obrigada, Edilson. Eu vou passar a palavra, então, para Adriana de Moraes, para a condução dos trabalhos, viu? Peço antecipadamente as desculpas por não acompanhar o evento todo. Eu também vou passar no treino de vôlei, do time de vôlei feminino, que a gente tem aqui na subseção, né? Senão elas me matam, falam que eu só vou no futebol masculino, então eu preciso passar lá também. Mas eu tenho certeza que será um excelente evento. Muito obrigada, viu? Por favor, Dri. Boa noite a todas as pessoas presentes. Primeiramente, agradecer a Luciana sempre nos socorrendo,
porque nossos eventos, como a gente gosta de dizer, é sempre um desafio para a gente realizar. Seja por conta das nossas correrias, seja por conta de todos os nossos afazeres mesmo. Somos advogados, somos mestrandos, né, Daniela? Estamos aí no nosso dia a dia e muitas vezes o nosso dia a dia acaba atrapalhando a condução dos nossos trabalhos aqui. Mas estamos aqui, agradecer, Luciana, mais uma vez, por toda a colaboração, todo o carinho, todo o respeito com a nossa comissão. Nosso tema, que é muito específico, nosso tema que é muito diverso, nosso tema que levanta muitas polêmicas, mas a Luciana está sempre aqui nos respaldando, nos orientando também, muitas vezes, como fazer, porque o Edilson sabe muito bem que as nossas causas nos deixam um pouco mais emocionados, né, do que nós poderíamos ficar. Então, muitas vezes a Lu fala, não, vamos pensar de uma forma melhor para a gente conduzir. E já são quase 10, não, quase não, são 10 anos aí de parceria. Como você gosta de dizer, já são os decanos aqui na OAB, frente às comissões de igualdade racial e anteriormente Comissão da Verdade. E sempre com essa parceria positiva, sempre essa parceria colaborativa e a gente sempre tendo boas construções e bons resultados. Então, Lu, muito obrigada. Edilson também, muito obrigada. Anteriormente, o Edilson estava na comissão de prerrogativas, sempre nos respaldando, né? Enquanto nós, os advogados, sempre que nós precisávamos ter aí nosso respaldo, o Edilson sempre esteve à frente com essa tranquilidade deles, poucas palavras, mas muita eficiência, muita, mas muita eficiência, porque muitas vezes a gente fala pouco, mas aqui, ó, tá fervilhando. Então, Gilson, muito obrigada sempre por estar do nosso lado. Raquel também, sempre nos apoiando, muito, muito mesmo, nos nossos eventos, nas nossas pautas. Então, muito obrigada por estar sempre com a gente. E agradecer os membros da comissão que estão aqui, a Suelen, para além dela, a Suelen também é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Gosto sempre de pontuar, às vezes ela esquece, mas eu falo para ela que eu pontuo, faço questão de pontuar. E também membro da Comissão da Igualdade Racial, Marcelo, também membro da Comissão da Igualdade Racial, que está aqui com a gente. E os demais membros que não puderam estar aqui, mas, em virtude do trabalho, não estão, mas se justificaram, mas sempre estão presentes na realização. Então, esse é o nosso primeiro evento. Nós vamos falar sobre um tema que também para a gente é muito, muito caro, que é falar sobre questões de família e com recorte racial, né? Será que realmente é necessário ter esse recorte racial quando nós vamos falar de direito de família? Se é, por que é? Né? Por que nós vamos fazer isso? Qual é a importância da gente fazer esses debates, essas intersecções? Então, hoje nós vamos ter aqui nossos palestrantes, nós vamos ter o João tá chegando, né, que também é um companheiro longo de batalhas e de lutas, mesmo já foi membro da Comissão de Igualdade Racial um tempo atrás, lá em 2015, 2016, e em função encaminhar da vida precisou sair, mas está de volta ao seio das comissões. É, olha, falei nele, tá vendo? Ahó, tá vendo? Falou o nome, ele chegou, gente. Abriu o portão. Esse é o João, gente. E a doutora Aline também, que vai nos ajudar um pouco a pensar. Mas antes de começar, gostaria também de chamar a minha vice-presidente, Daniela, que ela está também já há algum tempo já comigo. Na verdade, eu arrastei a Daniela da PUC para cá. Eu não deixei nem a Daniela pegar o diploma direito, eu já falei, Daniela, você venha para a comissão da igualdade racial. E foi bem assim. Eu não estou brincando, não. Foi assim que eu fiz com ela. Então, Dani, também chamar a Dani para compor a mesa e para dar suas saudações iniciais para o nosso primeiro evento, gente. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Para mim é um prazer imenso
estar mais uma vez com a doutora Adriana e realizar o primeiro evento da Comissão de Igualdade Racial. Eu agradeço a presença da diretoria, representada pela doutora Luciana, pelo doutor Edilson, que é a Lu e o Edilson, porque são grandes parceiros. Todo mundo que está aqui, que é da Comissão de Igualdade Racial, de outras comissões, assim, que são amigos. Aqui nós estamos entre amigos. Julie, olha, encontrei essa mulher num evento da Câmara Municipal, me apaixonei pelo discurso dela. E as pessoas veem, isso que é bacana, toda essa troca, né? Os nossos palestrantes de hoje são muito especiais, são pessoas que a comissão tem muito apreço, a Aline, o João. Então, assim, fico muito feliz. Eu espero que vocês gostem do tema que a gente vai tratar e que sejam multiplicadores também de todos os recortes que nós precisamos fazer acerca do direito de família. Muito obrigada pela presença. Então, gostaria já de chamar para compor a mesa a Aline Fernanda Siqueira da Silva. Ela é psicóloga, especialista em maternidade pela Universidade de Araraquara, pós-graduada em Psicologia de Saúde da Mulher pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doula de parto, já atua há 10 anos como psicóloga social na política de assistência social, em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários e familiares, psicoterapeuta clínica na abordagem fenomenológica existencial. Por favor. Gostaria de chamar o João Felipe Nascimento Francisco, advogado e professor, formado em Direito e Ciências Sociais, é pós-graduado em Direito Processual e mestre em Educação. Tem seu escritório em Campinas desde 2010 e é especialista na área de família e autor do livro Formas de União e de Solução e coautor das obras Cartas ao Jovem Advogado e Políticas Públicas no Brasil, Enfoque e Agenda. Pedi então para a Aline iniciar a abordagem dela, como nós lemos aqui no currículo. A abordagem da Aline vai ser voltada para uma questão mais psicológica sobre as questões de família. Aqui nós gostamos sempre de fazer essa intersecção de temas, intersecção entre cursos e áreas, para que a gente consiga entender. Afinal de contas, nossa ciência, ciências sociais, também ciências jurídicas e sociais, então nós temos que abarcar vários temas correlacionados. Então, Aline, por favor. Boa noite. Gente, peraí. Primeiro de tudo, que delícia de mesa, né? Que gostoso, assim, estar sentado aqui do lado de pessoas pretas nesse espaço. Então, queria agradecer muitíssimo à comissão pelo convite e dizer do quanto é importante, né? Ser chamada como psicóloga, estar aqui para psicologia, dialogar com o direito sobre assuntos tão importantes e tão necessários. Então, queria primeiro agradecer. E aí eu queria me apresentar, porque quando a gente é apresentada, assim, você está lendo o meu currículo, né? Mas aí não sou eu, assim. Eu sou algumas outras coisas. Eu sou filha da Estela, do Mirão, eu sou mãe do Francisco, de 5 anos, o Cisco, da Vitória, de 9 anos, e do Leandro, de 13 anos. Eu sou nascida aqui em Campinas, mas eu me considero sumareense, mas ainda tive a sorte de ter um filho que nasceu em Sumaré, então livrou aqui esse desejo que eu tinha de ser chamada de sumareense. E eu tô aqui hoje para falar como psicóloga. E aí eu gostaria já de dizer de pronto, que é uma coisa que eu falo para as pacientes quando elas chegam no consultório. Eu não sou uma psicóloga clássica. Então, eu estou aqui para falar não como uma psicóloga clínica. Talvez vocês até estejam achando que eu tenho voz de psicóloga, eu tenho uma carinha de psicóloga, mas eu aprendi a ser psicóloga na assistência social. E é desse lugar
que eu venho falar hoje. Então, mesmo sendo hoje, atualmente, uma psicóloga clínica, tem uma psicóloga social muito forte em mim. Então, talvez eu diga coisas aqui que vocês não achem tão psicóloga assim, porque tem essa coisa das ciências sociais aqui muito forte em mim. E além de psicóloga que atuou na assistência social, eu também sou mãe por adoção. Então, falar sobre direito de família é algo que me atravessa em várias esferas, assim, na minha esfera pessoal, na minha esfera profissional, e porque eu também trabalho com mães, né? A minha especialização é psicologia e maternidade. Então, é desse lugar que eu quero começar a bater esse papo aqui com vocês. E aí, quando a Dani me convidou, né? Eu falei, nossa, gente, mas direito de família é um negócio gigante, né? Por onde que a gente começa? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar um pouco mais de adoção. Eu espero que o João puxe para os outros lados, porque eu nem tenho tanto repertório assim para falar de outras coisas. Posso falar que agora eu tenho um repertório também pessoal da parte de separação, guarda, porque eu me separei, Daniela foi minha advogada. Olha, foi um ano intenso aí, então posso dizer que conheci outras partes do direito de família também. Mas eu vim aqui hoje para a gente pensar numa das primeiras perguntas, e eu estava lembrando hoje, na hora que eu estava vindo para cá. A primeira palestra que eu fiz, eu estava recém-formada, tinha acabado de fazer a minha especialização em psicologia e maternidade, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre maternidade em cárcere. E aí eu recebi um convite da Defensoria Pública há alguns anos atrás para participar de um congresso que chamava Direito de Ser Mãe. E aí, essa discussão que tinha ali é quem tem o direito de ser mãe. E eu acho que é daí que a gente pode começar essa conversa. Porque ser mãe, as pessoas dizem que é uma escolha, ou que é um processo, uma preparação, mas eu acho que tem um tanto de tutela e permissão social para isso. Nem todo mundo pode ser mãe. E aí, quando a gente fala de raça, esse todo mundo que não pode, a gente sabe qual é a cor, tem CEP determinado para isso, né? E aí, pensando nessa perspectiva da adoção, eu sempre gosto de trazer o outro lado da moeda, porque eu sou aqui, eu sou mãe para adoção, e as pessoas esperam que eu vou contar dessa beleza, né, de ter sido pretendente, de quanto tempo eu passei na fila e de como esse processo me afetou. Mas os meus filhos, eles só são meus filhos porque uma outra mulher teve a sua trajetória de vida atravessada pelo direito de família. Se foi bom ou se não foi, eu não sei. Na verdade, eu tenho várias suspeitas de que não tenha sido. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e entender a adoção antes de ser mãe, né? Então foram 10 anos atuando em serviços de convivência aqui em Campinas e fui entendendo e percebendo e acompanhando as famílias que perdem esses filhos. Eu vi a outra ponta. Quando eu era estagiária, um dos dias mais emblemáticos para mim foi quando eu cheguei no serviço e tinha uma mãe esperando 7h pouco da manhã para dizer que a guarda municipal tinha tirado os filhos da sala de aula na escola e levado embora, ela não sabia onde eles estavam. E essa foi uma cena muito marcante para a minha história. Eu fui a primeira a chegar da equipe técnica, só que eu era estagiária. Eu tinha 19 anos, então eu não era da equipe técnica. Ela achava que eu era, mas eu não sabia o que dizer. E aí eu fiquei ali esperando a minha supervisora chegar e pensando, né? Mas e esse outro lado da história? E quando os filhos saem dessas casas? E essas mulheres? Quem que cuida delas? Né? Como que tudo isso acontece? E aí agora, quase 4 anos que eu sou mãe do Lei e Davi, eles falam muito da mãe deles, biológica. E a gente chama ela de mãe, ela não é genitora. Ela é a mãe deles, né? Eles falam dela, eles falam do irmão, eles falam de uma vontade de talvez quando crescer encontrar ou não. E é disso que a gente precisa entender. A minha família só existe porque uma outra família passou por dinâmicas que fizeram com que hoje os meus filhos sejam meus. E para falar sobre adoção, acho que a gente precisa começar falando de alguns números. Então, eu estou com uma colinha aqui, porque eu sou de humanas, né? Então, tem umas coisas que eu não consigo lembrar. Hoje, quando a gente olha, né, ali para as estatísticas do Sistema Nacional de Adoção, eu não sei se vocês sabem, imagino que sim, que tem lá o site onde a gente vê atualizado diariamente os números, né? Então, das crianças que estão disponíveis para adoção,
69,5% eu entrei hoje. Eu entrava muito na época que eu estava esperando meus filhos chegarem para ver se, sei lá, se ali saía alguma resposta. Então, 69,5% das crianças disponíveis para adoção no Brasil hoje são negras, entre pretos e pardos. E aí, quando a gente olha para o número de pretendentes, hoje a gente tem 33.313 pretendentes ativos no SNA. Não sei exatamente o que, que esse número diz, né? Se é ativo porque está em aproximação, se não está, mas enfim, ativos no SNA. Desses, 17.152 aceitam crianças pardas, 12.765 aceitam qualquer etnia e 9.839 aceitam crianças pretas, de 33 mil. Aí, quando eu entrei, né, no sistema, lá atrás, antes de ser pretendente à adoção, eu achava muito bom que tinham esse número alto de pessoas que aceitam qualquer etnia. Para mim parecia ok, porque na minha época, olha que velha, né? Não era nem isso que aparecia escrito, aparecia indiferente. E aí, quando eu comecei a estudar a família, eu comecei a ficar tão incomodada com esse termo de indiferente, porque eu não acho que as pessoas tenham que ser indiferentes à raça. Eu não acho que as pessoas tenham que aceitar qualquer etnia. E aí, aqui, como eu falei que eu vou falar um pouco da minha vida pessoal e um pouco da minha vida profissional, um dos grandes conflitos que eu tive na hora de definir o perfil dos meus filhos foi se eu, que era casada com um homem preto, achava que a gente aceitaria uma criança branca. Porque eu já tinha um filho biológico quando eu entrei no Sistema Nacional de Adoção. E aí eu fiquei pensando, eu estou preparada para lidar com o racismo. Eu sou uma mulher preta, eu era casada com um homem preto, eu tenho um filho preto, e eu estou preparada para lidar com o racismo de uma forma. Mas como seria ter um filho branco? E aí eu fiquei ali, ó, sessões e sessões de terapia, pensando se eu iria colocar que eu era indiferente à raça. E eu não era indiferente à raça. Eu não estava pronta para ser mãe de uma criança branca. E aí eu falei, gente, brincadeira aqui, tá? Isso não existe. Será que eu sou racista reversa? Que eu não quero ter um filho branco? Não existe isso, tá? Mas eu fiquei, será que tá certo? E aí eu fiquei pensando que é isso. Talvez as pessoas precisem ser honestas. O quão preparadas e dispostas elas estão para lidar com algumas questões. E na adoção, diferente da parentalidade via biológica, a gente tem que falar sim ou não. Você tem que fazer xizinho nas coisas. Na via biológica, não. E aí, essas pessoas indiferentes, eu sempre fico pensando, né? Aceitar qualquer etnia significa que essas pessoas estão letradas racialmente o suficiente para ter uma criança preta nas suas casas? E mesmo se você adotou e você não tem uma criança negra, o racismo de alguma maneira passou pela vida daquela criança para que ela esteja hoje disponível para adoção. Porque a realidade de todas as crianças brancas ou não brancas, hoje, que estão disponíveis para adoção, passam pelo racismo, porque passam pela negligência do Estado. E aí, quando a gente olha para quais são as violências todas, né, da maioria das crianças que sofreram, que estão ali nos serviços de acolhimento, 80% delas estão na tipificação de negligência. E lá na assistência, a gente tinha que classificar, né? Qual que era a vulnerabilidade da família quando chegava no serviço. E a gente discutiu muito em conferência de assistência social por que que no MDS não existe negligência do Estado como tipificação de vulnerabilidade. Existe violência física, violência psicológica, violência sexual, mas não tinha violência do Estado, negligência do Estado. A família negligente é negligente como? E a família negligente, em sua maioria, é a família preta. E aí, quando a gente fala de direito de família, a gente pensa nessa lógica do divórcio, da guarda, da convivência, da adoção, mas da adoção pelo viés do pretendente da criança, não da família que perdeu o filho. E aí a gente está falando de famílias pretas que não têm o direito de ser mãe, que não têm o direito de exercer essa parentalidade que é atravessada por 1 milhão de coisas, né? Se a gente pensar
em trabalho, renda, moradia, né? Todo esse cenário, esse senso que cerca essas famílias, como é que essa negligência acontece? Do que é que a gente está falando quando a gente entende que essas crianças foram negligenciadas? E será que precariedade é negligência? Eu não sei. Não tenho uma opinião formada sobre isso. Então, eu estou dizendo que os meus filhos, que estão lá na minha casa agora dormindo já, sim, eles dormem cedo, jantados, fizeram. Minha filha saiu da ginástica, o meu outro filho estava na natação, meu mais velho acabou de vir da nutricionista. Olha que vida boa. Estou dizendo, então, que eles tinham que estar lá, sendo negligenciados? Não, não estou dizendo isso. Mas também não estou dizendo que a família biológica deles é o meu maior inimigo, é o bicho-papão dessa história, que são as pessoas que a gente tem que defender as crianças do mal que essas famílias representam. E aí, quando a gente pensa, né, nesse acesso de direitos e dessas mulheres negras que perdem os seus filhos, ou mesmo quando a gente vai para esse outro lado do direito da família, que é essa mulher que está passando por uma separação ou por coisa do tipo, que está ali, né, lutando por pensão ou para instituir regime de convivência, todo mundo tem direito e acesso a isso? Quanto custa ter o direito de família hoje no país? E para quem que ele é? E aí eu acho que é incômodo esse assunto, tanto quando eu trabalhava na assistência e muito mais agora quando eu atendo no 1 para 1 no consultório. E chega uma mulher totalmente fragilizada, muitas vezes explorada, que conseguiu, sei lá como, fazer uma terapia, porque é isso, né? Eu também estou vendo um recorte de pessoas que conseguiram acessar a saúde mental, porque eu não sou iludida, eu sei que hoje no Brasil as pessoas não acessam esse serviço. E mesmo as pessoas que acessam o serviço da assistência, tem gente que não chega nem lá, né? A população em situação de rua não chega nos serviços, nenhum. Então, de quais famílias a gente está falando? E quem tem direito a ter família e ser visto como família também para ter direito? Né? Acho que esse é um ponto. E a brutalidade do racismo na nossa existência, né? Porque aí, se a gente fala de adoção, a gente também está falando das crianças, ela começa desde do útero, né? Então, quando a gente pensa nas entregas protegidas, ou mesmo nas retiradas das crianças já ali no momento do pós-parto, né? Eu fiz a minha especialização em saúde da mulher no CAISME, que é um hospital que tem um número considerável de retirada, né, de crianças no momento do nascimento, porque atende muito a população em situação de rua. Então, a mulher chega ali sob uso de substância, muito fragilizada, às vezes com um consultório de rua, e o bebê já não sai dali. E assim, tô dizendo que a gente tem que levar o bebê recém-nascido para ficar embaixo do viaduto com aquela mãe? Não, mas aquela mulher não tem nem o direito de ser vista como mãe. Ela não é uma mulher recém-parida, ela é uma drogada que teve um filho. Então, ser chamado de mãe hoje não é um direito que todas as mulheres têm. E aí eu falo, né, quem que tem o direito de ser mãe e quem que tem o direito de ter mãe também, né? Porque mesmo hoje eu sou psicóloga, eu tenho os meus filhos, né? Atualmente eu sou uma mulher separada, mas eu sei que existem aí muitos privilégios ainda, né? Na constituição de família que eu tenho. Mas isso não isenta a minha família de ser atravessada pelo racismo. Porque mesmo aquela coisa que incomoda quem adota, é diferente quando você é uma mulher preta. As pessoas não me veem também naquele lugar, não que eu quisesse. Mas as pessoas também não me veem naquele lugar sagrado como a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso são vistos. Eu também adotei 2 crianças, mas eu não sou colocada nesse lugar. Eu sou, no máximo, maluca. Isso as pessoas acham bastante, que eu sou completamente doida. Adotei 2 crianças grandes, tendo um bebê pequeno, e, assim, é o que a gente estava falando, né? Um pouco ousada demais, né?
um pouco ousada demais de achar que eu posso dar conta de tudo isso e oferecer tanta coisa para os meus filhos. Brigo na escola, né? Tem professora de filho meu aqui, ó. Vou falar bonitinho. Brigo na escola, faço um auê, levo criança para falar com o prefeito. Eu sou maluca. Mas é isso, né? Eu não sou vista nem nesse lugar caridoso, que é um problema da adoção, mas as pessoas também, não sei se ela me veem como mãe, eu sou uma ótima cuidadora. E isso tem uma base muito forte no racismo, porque as mulheres negras, historicamente, são ótimas cuidadoras. Nós fomos as amas de leite, nós fomos as babás, nós cuidamos de todo esse país. Ser boa cuidadora não te faz boa mãe. E aí é que está a diferença, né? A mãe, esse ser universal, quando você fala da mãe, a figura da mãe universal, é igual a figura do homem e da mulher. É branco, né? O homem é branco. Aí quando você vai falar do homem negro, é o homem negro. A mulher é branca. Aí você vai falar da mulher preta, é a mulher preta. E a mãe também é branca. Então, quando a gente fala de direito de família, essa família é branca. Não é a minha família, nem a sua, nem a sua, nem a sua. E é um pouco disso, assim, que eu acho que a gente precisa começar a pensar. E aí eu falo para as pessoas que, como boa psicóloga que eu sou, eu não vim aqui trazer nenhuma resposta, porque psicólogo não dá resposta de nada. A gente enche vocês de perguntas e fala boa noite, né? Então, eu vou fazer várias perguntas aqui e eu espero que vocês fiquem pensando, porque esse é meu papel, é assim que eu trabalho, né? Então, eu fiquei construindo esse texto e pensando nisso e com muitas inquietações, né? De que hoje, falar sobre direito de família, ou falar sobre a constituição das famílias e pensar nos acessos que isso tem a ver com um privilégio, tem a ver com aonde você mora, quanto você ganha, o tanto que você estudou, né? Quais são as suas redes de contato e de apoio. Tem uma outra questão que também eu acho muito interessante, tem um trabalho bacana, depois eu procuro o nome certinho e mando para vocês, que discute sobre a circulação de crianças, que é uma prática muito comum na nossa comunidade preta e que é muito violenta, vista violentamente pelo Estado. As crianças pretas e periféricas, em sua maioria, elas circulam muito pelo território. Então, elas ficam com a tia, elas ficam com uma avó, elas ficam com aquela tia que cuida do monte de criança. Quem cresceu em bairro periférico sabe que tem aquela casinha que tem 8 crianças todo dia, que aquela tiazinha cuida, que as mães deixam ali para ir trabalhar e etc. Essa circulação de crianças pretas e periféricas tem a ver com uma base que é ancestral nossa, que é da coletividade. É assim que o nosso povo preto se constituiu. Só que isso tem sido perseguido pelo Estado, tem visto como negligência, porque é um monte de criança numa mesma casa sendo cuidada por uma senhorinha e essas crianças estão negligenciadas. Mas gente rica tem rede de apoio, né? É até outro nome que chama. Gente pobre tem a tiazinha que cuida. Gente rica tem rede de apoio. Então, o cuidado e as possibilidades, elas são totalmente diferentes para diferentes pessoas e diferentes famílias. E aí eu fico pensando, né? eh, quem que pode errar e continuar sendo vista como boa mãe? Quem que pode não dar as vacinas e ainda assim não ser denunciada para o conselho tutelar? Quem que pode ser antivax? Porque antivax tem uma cor de pele bem definida para ser antivax, né? Gente preta que não dá vacina é negligente. Gente branca que não dá vacina é antivax. É outro nome, né? E quem que tem vínculos familiares e quais desses vínculos são legítimos? E quem são as famílias que são tuteladas, vigiadas, punidas na sua forma de ser, de existir, de se organizar, né? De quem que a gente tem acesso e possibilidade hoje.
E aí acho que é um pouco disso, assim, né, gente? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria. Acho que sim. Eu queria só finalizar dizendo que não tem como discutir direito de família sem falar de raça, né? A Adriana começa com essa provocação, assim, né? Ah, será que tem? Não, não tem. Não tem como falar de nenhum direito sem falar de raça. Não na Constituição que a gente tem hoje no nosso país, né? Que é um país majoritariamente negro e minoritariamente apoiado, amparado e assistido juridicamente para essas mesmas pessoas. Né? O racismo ele não define só quem é separado e de quem tem o direito de ter filho e quem não tem, e o quanto a gente já é violentado desde o útero das nossas mães. Né? Aí a gente até tem lutado bastante aqui dentro do movimento da humanização do parto, que eu sou doula. Para quem não sabe, a doula é a mulher que acompanha as mulheres no trabalho de parto. Atualmente eu não faço mais isso, porque eu sou doida, tenho 3 crianças, né? Eu não tenho 24 horas de disponibilidade para acompanhar parto mais. Mas a gente lutou, 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 e agora a gente não chama casos de mulheres negras de violência obstétrica, a gente chama de racismo obstétrico, porque o racismo começa no ventre, né? Então, uma das discussões dentro da humanização que a gente tem é que para o jovem ser atingido pelo genocídio da juventude preta, primeiro ele vai ter que nascer. E às vezes nem isso a gente consegue. Então, a gente nasce meio violentamente, cresce violentamente, se tem o direito a ter família, porque nem todos de nós temos, aí a gente passa pela evasão escolar, passa pela precariedade de trabalho, pelo não acesso à renda, pelo não acesso ao estudo, ou acesso, mas não permanência, né, pelas políticas de cotas e de entradas nas instituições de ensino. E se deu tudo certo, talvez seja morto pela polícia. Acho que vou terminar assim, para todo mundo ficar pensando. Boa noite. Aline, muito obrigada pelas, eu não vou nem dizer só contribuições, mas pelas inquietações que você nos causou. Ninguém vai dormir hoje e não e ninguém vai dormir. E não vai ser pelo fiasco da seleção brasileira, porque ninguém está nem aí, mas por conta de todas as coisas que foram faladas e que, para nós, enquanto mulheres pretas, pessoas pretas, isso vai suscitando cada vez mais forte, vai nos deixando cada vez mais pensativas. Que Estado é esse? Que que direito é esse que não tutela? E aí, por falar em direito, primeiro, só te respondendo não, só fazendo um apontamento, você disse que a psicologia não te dá as respostas. O direito que poderia trazer algumas respostas para nós também não dá, não temos respostas. E falando especificamente sobre direitos de famílias, nós estamos aí no anteprojeto do Código Civil. E para a gente pensar também quais são as carinhas que estão lá discutindo, elaborando, pensando o Código Civil. Quantos homens pretos existem lá? Quantas mulheres pretas existem lá fazendo esse debate? Nós vamos falar sobre falando sobre direitos de família. A Aline pontou bem, não tem como passar por questões de família, pelo direito de família, sem passar por questões raciais. E então, doutor João Felipe, como que nós vamos resolver essa questão, já que esse anteprojeto a gente já sabe que não vai nem o próprio Código Civil vai contemplar nossa realidade enquanto homens, mulheres pretas e, sobretudo, advogados pretos, que também nós temos essa dificuldade quando nós militamos, estamos atuando em direitos de família, porque é diferente. Eu acho que bate um lugar diferente quando nós somos advogadas de família e nós vemos situações entre famílias brancas e famílias pretas quando nós acessamos o judiciário. Então, por favor, doutor. Nos ajude a pensar um pouquinho. Eu vou ajudar a confundir um pouquinho. Eu acho que esse vai ser o viés. Agradecer as meninas pelo convite, saudar minha vice-presidente da Comissão de Direito de Família, a doutora Gabriela, que está aqui, já deixo o convite,
doutor Edilson, Prerrogativas, meu amigo Bugrino. Temos esse, inclusive, para você, como a questão racial, ela influencia na questão futebolística. Vou fazer esse recorte. Para você ver, não é verdade? Não tem ninguém, comigo é assim, doutor Edilson também. Quando fala assim, torço pro Guarani, o que você ouve, doutor Edilson? Mas você é preto, pô. Negrão bugrino, existe isso mesmo? Aí alguém fala, só tem você naquela arquibancada. Eu falo, não, tem eu, doutor Edilson, mas é esse, aquele. Então, para vocês verem que mesmo na questão futebolística, nós somos perpassados pelo racismo. Mas você, bugrino, você é negrão, João, pelo amor de Deus. Olha só que recorte, hein? Que gancho que eu peguei para tratar, para trazer mais um tema aqui para vocês, hein? É um em cima do outro. E nesse eu tô, né? Tudo bem. A doutora Aline pegou parte do que eu queria falar, então já posso levantar e ir embora. Boa noite. Vamos pegar aqui o salgado, o café e vamos embora. Mas quando as meninas chamaram para bater esse papo, é bem provocativo, porque me põe a analisar a minha própria prática enquanto advogado negro e que somos poucos, inclusive, né? Se a gente pegar a advocacia negra, acho que se não estamos todos aqui, estamos quase todos. Para vocês terem uma ideia de como nós ainda somos minoria e conseguimos passar por todos esses percalços que a doutora Aline falou e conseguir se formar, ter um diploma, ir para uma profissão que é uma profissão que ainda é uma profissão vista como elitizada, né? Que é ser advogado, direito, né? Essa coisa da postura, andar de terno, gravata, isso não nos era permitido e ainda não nos é permitido de certa forma, né? A gente vai ali dando as nossas cotoveladas. Mas para falar direito de família, eu fiquei pensando, direito de família e questão de raça. Quando a gente vai falar de família do povo preto, já tem um problema, porque a gente não teve o direito à família de verdade, né? Se a gente for pensar que a gente foi trazido aqui forçosamente por volta de 1530, então nós estamos passando aqui por umas 6, 7 gerações até agora, né? Contando que a gente viu aqui 60 anos, outra geração 80, outras 40, então nós temos umas 7 gerações do povo preto aqui no Brasil. E a gente foi tirado de um contexto, tanto o povo preto quanto o indígena, que não era esse contexto familiar que a gente tem aqui no Ocidente, do europeu, da igreja, do marido, mulher, cuida da filha, né? O marido sai para trabalhar, cuida da família. O conceito de família que a gente tinha era esse conceito mesmo de aldeia, né? Então, nascia criança, os indígenas até hoje são assim, né? Nasce ali a criança, fica ali no meio da aldeia, todo mundo cuida, né? Não tem essa história de mãe, pai. Tem, mas não nesse vínculo do cuidado, que é isso. Então, nós tivemos o rompimento do nosso conceito de família e depois, ainda para piorar, a questão da miscigenação no Brasil, ela também rompe até o que a gente tinha de família quando a gente chegou aqui. Porque daí a gente vem com a nossa família ali, né, os casais, e de repente esse vínculo até de casal ele é rompido quando existe o estupro do homem branco na mulher preta que está ali de serviço, sendo a cuidadora, e automaticamente, então, rompe também esse vínculo de família. Então, que tipo de família que a gente discute atualmente, tendo em vista que as nossas relações familiares, elas foram cortadas desde o começo. Então a gente foi sendo picotado em relação de família desde então. Então isso já é um problema para a gente. O que a gente vai entender? Que tipo de família essa galera entende? Porque por mais que a gente tenha passado aqui 5, 6 gerações, a gente traz traços ainda do que nós vemos, né? Da forma que nós viemos trazidos, da forma que foi a exploração, da forma que foi a miscigenação, esse picote familiar, que na verdade você não é mãe, você é cuidadora, essa família toda desgastada, porque da forma que ele veio, ele foi morar no morro, então você já tem uma dificuldade econômica muito grande, e isso vai perpassando toda a vida desse povo preto, e você praticamente fica suplantado do que você entende de família, né? Acho que aqui na mesa, não sei se todos tiveram aqui entre nós quatro, aquela família que a gente chama de família Doriana, família da margarina, né? Que é mamãe, papai, filho, filha, e isso pro resto da vida. Eu não tive essa família, não sei se as meninas tiveram. Isso é um exemplo, né? Claro que isso é muito mais comum, de separação, a gente vê toda hora, mas é evidente que isso pega mais no povo preto por essa concepção de família que a gente não teve, né? Que a gente não veio com a nossa base familiar e a gente é impactado, então, desde então até os dias de hoje. Mas isso é só para a gente
como isso ficou provocando na minha cabeça, deve provocar na cabeça de todo mundo. Que tipo de família e qual modelo familiar que a gente tem? Não sei, a gente não tem, né? A gente foi quebrado e a gente ainda está construindo o nosso modelo de família, o nosso modelo de sociedade. Então, isso já é um problema quando a gente vai trocar essa ideia do direito de família. Quando eu vou analisar, então, a minha prática enquanto advogado no direito de família, me trouxe também uma outra preocupação, que daí eu fui atrás de vários processos, né? Acho que os processos que eu tenho mais, tenho muito divórcio, pensão, guarda, eu fiquei pensando, aonde estão meus clientes pretos e pretas? Fui atrás mesmo, falei, não, preciso ver. Aí fui vendo foto, WhatsApp, pegando processo, lembrando das pessoas. Falei, caramba, eu tenho pouco cliente preto. E na época que eu atendia via Defensoria Pública, eu tinha muito assistido preto e preta. Então aí você já traz um recorte econômico. Para quem que eu, enquanto advogado negro, para quem que eu estou advogando no direito de família? Quem são as pessoas que conseguem ter acesso a um advogado particular hoje em dia? Não são as famílias pretas, não é o meu povo que me procura. Às vezes me procura para tirar uma dúvida, tira um negócio aqui, outro ali, bate um papo, tal. E aí eu comecei a pegar processo de pensão. Tenho bastante, maior parte dos meus clientes pretos vem de processo de pensão, né? Mulheres pretas que vêm em busca de pensão. E aí você fica já imaginando, ela vem em busca de pensão porque ela já está numa situação de desgaste. Ela teve uma separação, tem um pai omisso que não paga a pensão e ela está necessitando ali entrar no judiciário para ter pensão. E essas clientes também são as clientes que eu tenho que fazer aquele parcelamento a longo prazo, porque ela também tem essa dificuldade econômica de acessar, e mesmo assim, ela faz esse esforço porque ela entende que o advogado particular, em tese, vai ser mais rápido, né? Tem toda essa cultura ainda. Mas o que traz disso? Que o nosso povo preto ainda não consegue acessar o judiciário e o advogado particular. Claro que a gente tem ali o racismo estrutural e que isso se apega muito no judiciário, porque o nosso povo não acessa o judiciário, e quando acessa o judiciário, ele não acessa, na maior parte das vezes, como requerente. Ele é sempre o réu, ele é o requerido, ele é a mãe que perdeu a guarda na adoção, perdeu o poder familiar. Então, nós estamos ainda apartados daqui desse conceito de direito de família da nossa atuação enquanto profissionais, né? Se a gente não está atendendo via defensoria, que você vai ter o maior acesso do povo preto, porque ele não consegue pagar, ele tem que ser assistido pelo Estado e às vezes não consegue, que aí entra a negligência do Estado, que inclusive é um dos principais problemas que nós temos é a negligência do Estado. Porque mesmo esse pai, essa mãe preta, esse homem preto, a mulher preta que vai procurar o advogado da defensoria, várias vezes ele também nem consegue ser atendido via defensoria. Então, o nosso povo ele está ainda à margem do judiciário. Ele só é a figura principal do judiciário no momento que ele é réu. Principalmente no direito criminal, eu não atuo, já atuei um pouquinho, as colegas talvez atuem. Aí sim, nós figuramos ali como objeto principal da demanda. Pum! Esse cara aqui, ele tá cravado. Numa das minhas aventuras no direito criminal, numa audiência lá em 2018, 19, já era velho de formado já em 2018, 19. Eu estava fazendo uma audiência criminal, o réu obviamente era preto, e eu também era preto. Já era preto naquela época, não fiquei agora, né? Já era preto naquela época. Então, era eu e o réu. Nesse eu tava de gravata, né? Isso para confundir o juiz e o Ministério Público. Aí começou os depoimentos, tal, não sei o quê, aquela conversa. E falou, então era aquele negro correndo de bermuda, pará, parará. Era ele. Aí eu falei, excelência, então eu já tô aqui preocupado, porque se era um preto correndo de bermuda, às vezes acontece comigo. Eu corro, eu uso bermuda e sou preto. Ele ficou, o juiz ficou constrangido. Não, doutor, não vem com essa conversa, porque não é isso, tá? Tudo bem. Mas é isso. Então, eu deixei registrado que era isso. Porque o nosso povo, ele ascende ao judiciário não no direito de família. Nós não estamos no direito de família. Esse que é o grande problema. E eu fiquei até pesquisando, eu falei, não, eu preciso ter um recorte, eu até peguei alguns temas que falaram, não, tem que ter algum recorte que eu consiga avançar um pouco mais no direito de família e questão de raça. Aí eu peguei a adoção, que a doutora já falou, então não vou ficar aprofundando, mas veja, mesmo na questão da adoção, nós também só figuramos
na parte do requerido ou na parte da ausência. Porque o adotante preto e preta é também uma raridade. Eu conheço umas 3 pessoas, conheci a quarta agora, que adotou, doutora Aline, muito bem. Minha prima lá em Bauru, advogada também, ela conseguiu adotar lá uma menina preta. Mas assim, nós não figuramos também com o percentual de adotantes. E aí não é uma questão de assim, o preto e a preta não querem adotar. Ele não tem condição econômica para adotar. Nós estamos do outro lado do balcão. São os nossos filhos, as nossas filhas, que por negligência do Estado, principalmente, ele está sendo solto aí para os. É até difícil falar em casas de apoio, porque quando a gente vai também entrar nessas casas, dá um pouco de. Você fica assim, enfim. Mas o nosso povo está ali, as nossas crianças estão ali. Então, veja, mesmo no direito de família, quando a gente faz parte desse direito de família, nós também não somos a figura principal. A gente está ali como, olha, aquela família que perdeu o filho e a filha, ou então aquelas crianças pretas que estão lá, sabe, lotando uma sala que é uma casa de apoio, que também é uma negligência do Estado, que você pega uma casa, coloca 20 crianças, uma pessoa cuida, diz que cuida, e também nem vou dizer que a culpa é dela de cuidar ou não cuidar, porque 20 crianças para comer e sem estrutura nenhuma também é um caos. Então, veja, a gente vai sendo negligenciado desde quando a gente chegou lá em 1530, 1550 até agora. E aí eu fico pensando, né? Eu sempre fico com um certo receio de falar essas coisas, porque daí as pessoas falam, não, mas pô, papo besta, é vitimismo, mimimi, mas não é, a gente precisa toda vez ficar batendo nisso para fugir exatamente desse contexto de vitimismo, mimimi, para a gente trazer um pouquinho da história, para falar, olha, nós passamos 500 anos, que parece que é muito, mas é nada no tempo histórico. No tempo histórico, 500 anos não é nada. É 2 revoluções, uma coisa aqui, 2 guerras, tudo. Dá umas 7 gerações de família, mas é pouco para a gente mudar uma estrutura de sociedade, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, acesso à mediação, que eu fiquei pensando. Acesso à mediação e métodos adequados de conflito. Nosso povo está inserido nisso? Difícil você ver quando a gente vai falar de mediação de conflitos. Nosso povo sabe o que é mediação de conflitos? Ele só conhece da mediação de conflitos, só conhece o conflito. A mediação, a gente ainda não conseguiu ainda entender o que é essa mediação. Aí a gente vai falar o quê? Quando pensa no direito de família, eu vou pensar o quê? Na mulher preta que está sobrecarregada em casa, com 3 crianças, 4 crianças, com separação, com pensão atrasada, essa confusão toda. Aí eu vou pensar nas decisões judiciais de direito de família e como isso impacta quando tem uma mulher preta, por exemplo, e um homem branco. Porque eu já vivi as duas cenas, direito de família, a gente vai advogando, você está às vezes de um lado do balcão, do outro lado do balcão. Mas claramente você verifica uma decisão judicial, ela sempre é, em tese, mais benéfica, e mesmo que condenando ali o homem branco, a mulher branca, do que quando tem uma mulher preta. Eu já estive do lado de uma mulher preta com um homem branco, e já estive defendendo o homem branco com a mulher preta. E nas duas situações, a decisão, por mais difícil que seja para o homem branco, ela ainda foi leve em comparação com a mulher preta. Então, existe também por parte, e aí, né, a gente está falando do racismo estrutural, do juiz na decisão, do próprio Ministério Público, de como eles enxergam a questão da raça, a questão da negritude, no modelo dos seus julgamentos. Não à toa que também nós não estamos figurando com grandes quadros da magistratura e também do Ministério Público. Do Ministério Público, eu sinceramente não faço nem muita questão. Mas aí são outros 500. Mas o fato é que a gente não está nesses lugares. A doutora Adriana falou do Código Civil. Tem algum preto e preta nas comissões? Tem um. Então, assim, como que esse, né? E aí tem outro problema também, né? Precisa entender se esse um que está lá, se ele se identifica também como homem preto e qual o olhar dele para isso. Então são vários. Analisa, eu fiquei pensando isso. Será que, e até uma autoanálise, aproveitar aqui, né, psicóloga, né, ela já deu, ela inclusive, ela meteu um marketing aqui, vocês perceberam. Ela deixou todo mundo inquieto para ficar pensando, meu, agora eu preciso fazer terapia urgente e tal. E aí quem que você vai lembrar na hora? Pum, doutora Aline. Olha lá, viu? E ainda agora já falou, nem tem horário.
para você correr atrás mesmo e ela conseguir um horário para você. Escassez, isso daí é o gatilho da escassez. Ó, nem vem que eu não tenho horário. Já, entendeu? Já trouxe o. É isso. Por quê? Porque, gente, é uma inquietação absurda mesmo. Porque aí eu fiquei pensando, será que eu estou atuando enquanto advogado preto e olhando para as pessoas, para o meu povo, de uma forma que eu consiga resolver um pouco os problemas desse povo preto? Porque às vezes a gente entra na rota do dia a dia e aí será que nós, para nós mesmos, advogados pretos e pretas, né, que somos poucos, será que nós estamos atuando também, dependendo da área, com essa perspectiva do nosso povo, da nossa pele, ou será que nós estamos só também seguindo o fluxo dessa maioria dos colegas brancos e brancas, e esses que estão aqui são bem-vindos, que são parceiros, né, da luta e do entendimento e etc. Mas será que a gente só está seguindo o barco, sem nenhum questionamento, e inclusive tendo ações para ser aceito nesses meios, ou será que de fato a gente está repercutindo que, eu sou um advogado preto, ela é advogada preta, tal? Como que a gente entende isso? Então também ficou essa reflexão na minha cabeça. Enfim, eu podia ficar aqui umas 3 horas falando, mas são 8h30, o pessoal tá com cara de fome. E eu também não trouxe nenhum, você percebeu, né? Eu não trouxe nenhuma decisão, né? Nenhuma solução. Trouxe várias inquietações. Eu sou só psicólogo com os meus clientes e clientes, né? Porque aí você fica naquela coisa, né? Que é direito de família, né, doutora Raquel? Fica aquela coisa, né, doutora Gabriela? Aquela coisa, se abraça, né? Nossa, não sei se eu sou advogado, psicólogo, né? Aquele acolhimento. Mas só inquietações eu trouxe. Principalmente para nós, advogados pretos e pretas. Será que a gente atua enquanto advogado preto e preta? Ou será que a gente só segue o barco para ser aceito nesse meio que também é difícil de estar? Então, assim, tem uma mesa aqui com vários advogados pretos aqui e tal, nas comissões, na diretoria da OAB. Para mim é orgulho, doutor Edilson, doutor Paulo, doutora Gabriela, doutora Dani, Dri, que assim, estamos ocupando espaços, mas estamos ocupando espaços mostrando que nós somos advogados pretos e pretas, e não estou aqui fazendo uma provocação interna, mas também para todos. Ou a gente está só seguindo o fluxo, ignorando o tema, para ser aceito no nosso meio, que também é cheio de preconceitos, né? Mais uma reflexão, 8h25, tá bom, né? Obrigado, gente. Bom, se nós não íamos dormir um dia, talvez uma semana depois de todas essas provocações. Pois é, como é um ato revolucionário, mas está difícil fazer essa revolução, porque está complicado. Ainda mais para nós que somos presos, porque se a gente, que de fato, se a gente descansar, a coisa não anda. Não pode. E a coisa não anda. Mas de muitas das reflexões que o doutor João Felipe trouxe, eu já havia pensado há alguns meses sobre esses clientes pretos que nós não temos, principalmente na área de família. Eu também advogo para a área de família, e eu observo, e essa observação para mim é muito latente. Eu falo, gente, realmente, eu não tenho clientes pretos na área de família. É porque eu não atuo na defensoria, então eu não tenho esses clientes pretos. E, de fato, quando a gente chega no judiciário, quando estamos falando de homens brancos do outro lado, o nosso acolhimento. Hoje minha mãe presenciou um ataque de raiva, de fúria, depois de um despacho com o juiz, porque é algo absurdo. Como nos parece que há um corporativismo entre homens brancos, héteros, de classe média, quando observam mulheres pedindo, pleiteando o seu direito, como se fosse algo absurdo, mesmo estando ali no código. E aí eu já estou falando de mulheres brancas, eu fiquei pensando, imagina se essa minha cliente fosse uma mulher preta. Se essa minha cliente fosse uma mulher preta, se já está difícil a condição desse processo, seria muito mais difícil, ou seria impossível a gente conseguir seguir. A questão do acesso, quando nós temos nossos clientes pretos, ter que fazer esse parcelamento, e muitas vezes há
há uma compreensão de que, se nós estivermos diante de um advogado particular, as coisas vão caminhar mais rápido, mas não se trata disso. Se trata de todos esses recortes que nós estamos falando aqui, recorte de gênero, recorte de raça, que apesar dos protocolos que hoje existem, parece que é um. Sabe, eu tenho essa impressão, gente, que eu sempre que eu suscito protocolo de gênero ou protocolo de raça nos meus processos, parece que é um desenho, um encartezinho que eu coloquei e parece que o juiz passa por cima. Ele simplesmente não analisa. O Ministério Público nem passa próximo dessa perspectiva. Tanto que nessas decisões, esses processos, eles nem aparecem. O protocolo nem aparece. Protocolo com perspectiva de gênero e raça também não aparece. Então, mais uma coisa para a gente pensar. Quando o judiciário é provocado, quando existe uma perspectiva, né, do CNJ que lança esses protocolos para que a gente tente minimizar esses danos, como que o outro lado, que é branco, que é masculino, está recepcionando ou não está recepcionando, e de que forma nós, enquanto advogados, nós vamos poder questioná-los, né? Como nós vamos chegar até o CNJ para avisar que o juiz de vara tal, fulano de tal, não está seguindo o protocolo? E aí vem aquelas questões. Se nós citarmos isso, como que vão ficar meus processos? Como que fica a minha vida profissional? Porque eu, enquanto mulher preta, essa é a minha profissão. Se eu for um homem branco, eu posso seguir. E, inclusive, se ele fizer esses questionamentos perante o CNJ, olha, que bacana, que advogado aguerrido, é isso que nós precisamos para a advocacia. E vai uma mulher preta, uma vitimista raivosa, uma preta raivosa. Então, são todas essas camadas que a gente tem que pensar, até o que limita a nossa atuação. Não que nós somos os limítrofes para a nossa atuação, mas o que limita. Quem limita e de que forma limita essa nossa atuação. Né? Então, para a gente pensar mais um pouco, vou passar para a doutora Daniela, para ela. Eu sei que ela está com a cabeça fervilhando, porque eu bem conheço. Claro. A hora que o doutor João estava falando, né, de não conhecer pessoas pretas que adotaram, eu fiquei lembrando, eu parei no posto aqui perto, antes de virar aqui. E aí eu fiquei lembrando que no processo de habilitação, eu vim algumas vezes aqui na cidade judiciária para fazer as entrevistas e tal com as técnicas. E na hora que eu parei naquele posto, me deu um remember, assim. E aí, eu estava lembrando agora, enquanto o Dr. João falava, de uma troca que eu tive num grupo de pós-adoção, de perguntar para as pessoas se elas sentiram incômodo com essa fase do processo, assim, da avaliação, né, de você ser habilitado para a adoção. E aí eu lembro da primeira vez que eu vim na cidade judiciária para entrevista, eu estava muito incomodada. Era pandemia ainda, a gente estava de máscara e tal, e eu estava muito incomodada, e eu não estava entendendo por que eu estava muito incomodada. Aí, terapia, muitas sessões de terapia, aí eu entendi, porque cada pessoa que passava por mim, de saltinho social, eu tinha a impressão de que para aquela pessoa eu estava ali porque eu tinha feito alguma coisa errada. Não porque eu estava ali porque eu queria adotar uma criança. Eu não acho que ninguém passava por mim, pelo meu ex-marido, e achava que a gente estava ali para passar por uma entrevista com uma psicóloga, uma assistente social, para se habilitar para adotar uma criança. Eu pensava, certeza que essa gente acha que eu tô aqui para perder a guarda de um filho. E aí eu perguntei isso no grupo de pós-adoção para as pessoas, tipo, foi estranho? E aí só tinha gente branca, né? Todo mundo disse, não. Aí eu falei, então acho que eu tô doida, né? Aí depois eu entendi que é isso, não tem. Eu conheço hoje, tenho alguns amigos, porque a gente vai fazendo nossas bolhas, né? Então, eu sou mãe por adoção, tenho mais amigas que são mães por adoção. E aí, quando eu fui conhecendo outras famílias pretas, aí, tipo, foi estranho, foi esquisito, a visita domiciliar foi estranha, e eu fiquei com esse negócio, assim, do tipo, a gente morava num condomínio de casas, e a assistente social ficou perguntando, assim, só faltou ela pedir a escritura da casa, porque ela queria entender como que a gente morava ali. E eu não tava, tipo, sacando o que que tinha ali nas entrelinhas, sabe?
Então, quando também a gente recebeu a ligação, os meus filhos não eram daqui, de Campinas, a gente ia precisar viajar. E aí me perguntaram várias vezes, mas vocês vão conseguir fazer esse processo de aproximação, de viagem? Tipo, você já conversou com o seu patrão? E aí eu, tipo, então, eu sou a minha chefe, eu tenho o meu negócio, tipo, se eu não trabalhar, talvez eu não tenha dinheiro, mas eu sou a minha chefe, eu não tenho que pedir nada para ninguém. Então é muito dessa lógica também, né? Tipo, ah, não, aquela pessoa, ela sabia, a moça da vara da cidade dos meus filhos, ela sabia que eu era uma pretendente habilitada, nananana. Mas talvez esse tipo de pergunta não existiria para um pretendente branco. Então, é isso, né? Menina, essa é uma loucura, né? Eu fiquei pensando o que que as técnicas que, que fizeram o processo de adoção pensariam hoje, né? Porque eu não sou só separada, hoje eu tenho uma namorada, então, assim, várias camadas, né? Quis dar o bingo da cartela cheia aqui da minoria, mulher preta, tal. Acho que não, Fer, acho que não ia dar para mim, não. Ainda bem que o tempo das coisas foi outro. Olha, eu vou sair daqui refletindo assim, não vai ser uma noite ou duas, mas semanas, porque quando eu falei, nossa, Adriana, vamos falar sobre o direito de família, né? Ela, vamos, né? A gente ficou pensando e saiu essa ideia de falar de perspectiva de raça, e são coisas que vocês trouxeram nessa noite para nós que vocês aglutinaram muito conhecimento para gente entender que, de fato, a família negra, ela não está no direito. Na verdade, o direito ele legitima essa ausência de perspectiva racial em todas as relações de família, em todas. E quando a gente tem esse panorama, do direito não legitimando os problemas que existem em relação às famílias, a gente sabe que o direito, na verdade, serve simplesmente para manter o status quo social de famílias não negras, não racializadas. Então, na verdade, doutor João, a gente trabalha para a branquitude. E isso é algo que nós temos que assumir na nossa realidade profissional e que é muito dolorido. Nós trabalhamos para a branquitude, porque o direito ele é feito para a branquitude, ele existe para a branquitude e não existe, não se rompeu com o pensamento colonial da lógica eh, que, que o Brasil foi inserido pela via do direito, não foi rompido. A gente simplesmente manteve isso e rompemos por vezes com o uso estratégico do direito quando a gente faz um atendimento humanizado, quando a gente pensa que aquele outro que está ali por vezes vivenciou problemas como nós também, né? Mas de fato vocês trouxeram a família de uma forma diferente, a família que não está inserida no direito, e pensando até num questionamento que foi feito na fala, eu também não conheço a família Doriana Negra, não conheço. Inclusive, eu fui conhecer famílias negras, papai, mamãe, filhinho, na vida adulta, todo mundo junto. Na minha existência, na minha trajetória enquanto ser humano, desde criança, eu conhecia poucas famílias assim, negras, poucas. Então, de fato, a gente foi atropelado por uma construção de exploração, de roubo da nossa identidade, que não nos permitiu formar famílias ainda. A gente vai nós vamos ser atravessados por outros modos de família e a gente tem que se libertar, e aí muita terapia, né? Claro, para construir com muita liberdade as famílias que nós queremos construir, né? Com as nossas mulheres, enfim, para fazer com que a gente chegue à felicidade, que o direito também compreenda a nossa lógica de existência, né? Então, assim, parabéns, parabéns pela fala. Vocês foram excelentes, trouxeram questionamentos maravilhosos e eu fico muito feliz que, com muito esforço, né, Adri, essa mesa aconteceu, porque foi muito em cima da hora para sair, assim,
Porque esse ano a Comissão de Igualdade Racial, acho que todos os membros foram atravessados por questões particulares gigantes. Então, se a gente está aqui é porque nós queremos muito estar aqui e construir esse debate com vocês. Então, sensacional que vocês tenham tirado um tempo para vir aqui ouvir e receber conhecimento desses dois palestrantes incríveis. Muito obrigada. Eu não sei se a gente vai abrir para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Doutora Raquel, maravilhosa, por favor, com a palavra. Doutora Raquel, só um minutinho. Tem que falar no microfone, senão não grava. Ah, tá bom. Então, eu voltando, né? Eu vou repetir, tá? Então, eu tenho um problema grande com o Sejusc, e venho estudando essa questão por ódio, e não para consertar o sistema, mas para derrubar. Enquanto eu estava escutando vocês, eu fiquei refletindo, especialmente sobre a questão de cadê os clientes negros. Eles estão no Sejusc. No Sejusc, onde não tem promotor, não tem juiz, não tem advocacia, não tem proteção, não tem sequer o esclarecimento sobre os direitos adequados para essas famílias que estejam buscando qualquer coisa, inclusive seja uma partilha de bens, seja principalmente a proteção dessas crianças. Então é mais eu comecei a pensar agora, porque eu nunca tinha pensado na perspectiva de raça do Sejusc. Então agora eu tenho mais uma camada para odiar esse negócio. Mas penso também, a partir eh, do que eu ouvi aqui, que talvez seja uma forma de permanecer o racismo estrutural do Estado ou institucional para excluir as famílias negras da forma adequada de proteção nos momentos de conflito. Porque, enfim, é o pior dos sistemas, porque não tem nada ali para proteção, inclusive pessoas despreparadas e sem nenhum letramento, inclusive nas famílias que são atendidas. Então, só, não eu queria ouvir um pouco o doutor João, que sabe muito mais que eu sobre o tema, se concorda, mas é porque eu fiquei muito incomodada comigo mesma, de ter estudado tanto o assunto e não ter pensado na questão da raça. Eu acho que é também uma autocrítica, sabe? Então era isso. Obrigada. Ela sabe mais do que eu. Inclusive, quando eu faço audiência com ela, eu fico pensando, meu Deus do céu, a doutora Raquel tá aí. Putz, agora eu tô enrolado. É, mas sabe que o Sejusc, eu tenho. é, eu acho que eu não tenho palavras para tratar o que é o Sejusc, né? O Sejusc é o centro de. Esqueci o nome para mim, não serve para nada. Mas é assim, o Sejusc é o centro que ele é o pré-processual. Então, em tese, você chega lá com uma demanda jurídica, preciso de pensão, vamos discutir guarda, partilha. E se é, entre aspas, consensual, você é atendido ali no Sejusc, que é o Centro de Solução Jurídica, consensualmente, vamos dizer assim. Só que ali, você não precisa de advogado, então não tem advogado. Você não é atendido necessariamente por alguém do direito. Não tem juiz, promotor, nada. Você senta lá, conversa duas partes. Ô, vem cá, vamos resolver um negócio aqui? Vamos. Trocando ideia, assim, entendeu? Pode ser até no bar, se for o caso. Eu até preferia, porque é mais agradável. Senta lá, vamos tomar esse negócio aqui, senta aqui. Vamos resolver tal coisa? Vamos, você aceita? Aceita, tudo bem, acabou. E aí depois vai para homologação judicial, o que eu acho até que é pior, né? Porque daí sai uma sentença daquele acordo absurdo. Orientação divina. Alguém traz uma orientação ali. É, e a outra não, que é o mais comum. Você vai lá, uma pessoa sabe alguma coisa, a outra não. É super perigoso. Mas o fato, doutor Raquel, é exatamente esse, que essas famílias negras,
como elas não têm condição e por vezes esperar o advogado da defensoria também é um parto, ela vai para o Sejusc, que em tese é o ambiente mais rápido, né? Aí ela vai até o Sejusc, vão até o Sejusc, elas são orientadas por alguém de alguma forma, e na verdade isso inviabiliza o acesso dessas pessoas para o judiciário. Porque o Sejusc mesmo ele já se trata como pré-judiciário, né? Ele é pré-processual. Então, é isso. Não traz esse pepino aqui, essa gente pobre aqui, para trazer demanda para o judiciário, que vai trazer mais problema. Então, eu tenho. É bom saber que várias pessoas partilham disso, porque às vezes eu fico meio constrangido de falar, esse cara não quer conciliar. Eu adoro conciliar. Adoro conciliar. Mas via Sejusc eu tenho muito problema. Mas não se sinta culpada, porque esse debate, por exemplo, me fez refletir. Eu já tinha pensado nisso outras vezes, mas me fez até olhar, sabe, quando você vai abrir assim, quem são os meus clientes aqui, meus pagadores, quem ajuda eu a pagar as contas todos os meses. E dali deve ter 15% de família preta que me procura. Por quê? Por condição econômica, tá tudo no Sejusc, sendo atendido porcamente, né? Infelizmente é isso. Olha o perigo disso, porque dessa população negra que já tem dificuldades de várias formas e negligenciada pelo Estado, o Estado ele cria um mecanismo que, em tese, que seria para facilitar o judiciário, na verdade, ele cria mais uma exclusão do que uma inclusão. Porque seria muito mais útil você incluir essa galera no judiciário, é óbvio que tem problema judiciário, não tem juiz, não tem gente, é greve, enfim, vários problemas, que também é negligência do Estado. Mas eu colocaria essa população de fato para dentro do judiciário para ter acesso ao que é correto, para que ela saia bem orientada e faça parte do sistema. O problema é que no Sejusc ela não está fazendo parte do sistema. Ela está apartada, ela não entra para o judiciário. E a maioria de quem está no Sejusc é justamente a população negra, né? Ou seja, tem um recorte racial. O Sejusc deve ser o maior. Se a gente pegar uma fila de Sejusc, vai ter muito mais preto, com certeza. Então, eu compartilho total. Oi? Tira. Não, sai dos dados. Sai dos É dados. porque é Porque, pré-processual. exatamente, então Não não é tem dado, não tem dado de nada. nada. Eu não sei quem são as pessoas que procuram, sabe, o Globo Repórter, o que comem, como sobrevivem, quem são. Que é o principal, a principal pergunta é quem são, né? Somos nós, a gente não tá. Nesse caso é pior do que aquelas do IBGE, né? A gente tá até fora dessas estatísticas, né? É duro. Um adendo do Sejusc, porque uma das minhas inquietações, minhas raivas do Sejusc é um caso, lógico, um processo pessoal. Uma cliente minha. Uma mulher negra, uma mulher negra. Ela, no momento em que ela foi fazer o divórcio dela, o ex-marido estava assistindo, um homem branco, né, netos de italianos, e ela uma mulher negra. Dessa sentença homologatória, ele deveria ter pego essa sentença, levado até o trabalhador dele, né, o empregador dele, que no caso é o estado e o município, o professor, no município de Paulínia, inclusive, que ganha pouco, tendo um nível superior, e para que os descontos fossem feitos. Ela me procurou para fazer um outro processo de uma outra natureza. E ela, irrequieta, né? Ela falou, doutora, tá certo isso aqui? Faz quase 10 anos que eu estou recebendo R$ 2.000 de pensão. Tá certo isso? Eu falei, nossa, mas de quando que é essa sentença? De 2013. Eu falei, mas como assim? Ela falou, ué, ele vai lá e faz o depósito. Eu falei, mas o que que ele faz? Conforme ela foi me falando qual era a profissão, eu falei, mas como que ninguém te orientou? Você não estava com o advogado? Ela, não, mas ele estava com o advogado? Estava. Resumo da ópera. Ela deveria ganhar pelo menos 5 vezes mais do que ela estava ganhando ao longo de 10 anos. E nada tinha sido feito. E se ela não. Se em momento algum ela tivesse achado aquilo estranho, ainda bem que foi em tempo, teria passado. Só que vamos pensar: quanto tempo a gente tem para. Qual é o período que a gente tem para fazer a execução? Cumprimento de sentença? Pois é, pois é. Então, olha o quanto ela perdeu, porque nem ela tendo esse acesso.
ela pôde ter o direito dela todo contemplado, porque a gente tem um prazo. A gente tem um prazo decadencial aí para que ela possa pleitear esse valor completo, e ela não vai poder. De alguma maneira, ele ainda foi beneficiado pelo judiciário. Então, assim, são muitas camadas, são muitas coisas para a gente pensar. Porque a gente não pode prejudicar é, o devedor de alimentos, mas espera aí. Por que que ele está devendo alimentos? De que forma que ele está devendo alimentos? Aqui eu estou falando de uma questão de má-fé, e eu não tenho nenhum parágrafo dizendo que em casos de má-fé, o prazo aumenta para. Não, a gente não tem isso. Por que que a gente não tem isso? Alguém está pensando isso no anteprojeto? Então, isso a gente precisa pensar cada vez mais. O que está errado, a gente vê muitas leis que não nos contemplam, não nos contemplam enquanto mulheres, não nos contemplam enquanto mulheres negras, e das nossas várias outras conformações de família, e não tem ninguém pensando. Não tem ninguém pensando, porque nós não estamos ali. Quando a gente fala, né, dessa questão do direito de família para essas mulheres, de acesso à pensão e etc., existe uma lógica punitivista muito grande dessa mulher que, primeiro, ousou romper com o modelo de família, essa família, que não é a família preta, mas assim, um modelo de família, as pessoas que defendem família, sabe? Eu sou a favor da família. Essa família, pensaram. A mulher que rompe com isso, ela é punida, e ela é punida em níveis variados, né? Socialmente punida e juridicamente punida. Porque quando a gente pensa, né, não tem um parágrafo que proteja essas mulheres, é porque não tem parágrafo que proteja a mulher de nada, né? A lógica das leis e como as coisas são pensadas, mesmo no direito de família, a mulher ela não é protegida em momento algum. Existe, em alguns momentos, uma maior proteção para a criança ainda do que para a mulher. E aí, quando a gente fala da mulher preta, então, aí esquece, né? Porque a mulher universal é a mulher branca. Então, existem até algumas coisas que são direitos da criança e não da mulher, e que nessa construção de pensar a lógica do direito de família vai se fortalecendo ainda mais essas esferas de punição, de correção, de controle dos corpos, né? Dessa mulher que ousou ter filhos e se teve, não era nem para ter. Esses corpos negros que têm filhos não eram nem para ter, e se tiveram e depois quiseram se separar, que arquem com as consequências dessa sua escolha, né? Então, esse processo, pensando emocionalmente, é extremamente violento. E o quanto, muitas vezes, o Estado e a justiça revitimiza mulheres que já estão em situação de violência dentro desses contextos familiares, né? A violação de direito, ela é ali no centro da família, mas também quando essa mulher precisa acessar os serviços, os órgãos públicos e etc., né? Você é revitimizado. Revitimizada na delegacia da mulher, você vai fazer um boletim de ocorrência, revitimizado na audiência, porque como assim você acha que precisa de mais? E aí você tem que comprovar, e você tem que abrir o seu extrato dos últimos 3 meses e colocar lá todas as calcinhas que você comprou na Shopee para todo mundo ver o que que aconteceu, o que que não aconteceu, porque é violento, né? E aí as mulheres são vencidas pelo cansaço. É o cansaço que faz com que os processos se encerrem, na maioria dos casos. E é o adoecimento psíquico também, né? Então, acho que esse é um outro ponto, né? Quando, quando a gente pensa no direito de família, a mulher que ousa sustentar uma decisão de ir atrás dos seus direitos, ela precisa estar aqui, assim, entre nós, no íntimo, que não está sendo gravado, cucão no couro para sustentar o negócio, senão não fica. Não fica, tudo vai competir para que você desista. É muito difícil, vai demorar, vai levar 300 anos, você vai gastar muito dinheiro, você vai precisar falar com 1.000 pessoas. É violentíssimo. Muito, muito, muito violento. É isso.
Só queria complementar, trazendo essa perspectiva que a Aline trouxe, que realmente, e para nós profissionais, também é muito violento admitir que não há solução diante de determinadas injustiças. Porque um processo de família, para você, por exemplo, trabalhar com uma pensão justa, você precisa ter, de certa forma, indícios já que estamos falando aqui do litigioso, você precisa ter indícios de que aquela pessoa corresponda a um determinado padrão de vida. E aí você coloca, geralmente, a mulher naquela condição de investigadora, e isso é desgastante para nós que orientamos, e é desgastante quando chega um momento que a gente entende que a má-fé, ela é tão grande que não tem solução. Às vezes é melhor você deixar o tempo passar, deixar algumas coisas amadurecerem e ir construindo provas ao longo do tempo, alimentar o dossiê exatamente para futuramente tentar uma mudança significativa que vale a pena o desgaste, porque processos de família, sobretudo para as pessoas negras, são processos de desgaste, né? É, Doutora, posso mas abrir é para mais uma pergunta aqui? uma, uma só. Deixa eu falar. Por favor. Aline, sim, tudo que você falou vai soando como um soco no estômago, né? Assim, não, mas é aquele soco que a gente pede para tomar, porque é bom, né? Se abrir para isso. Coisas que eu nunca tinha pensado, porque eu venho do criminal, então a gente pensa muito na pessoa preta dentro do sistema penitenciário, mas no direito de família, para mim, ainda é novidade. E aí você falou algumas coisas que me trouxeram alguns insights. Um dia eu estava assistindo um stand-up e era de um humorista negro, e ele fala que ele namora uma pessoa branca, que a família dela é tão branca que, que a mulher dele tem problema para engravidar. E aí, por mais que a gente dê risada, isso é uma forma de violência também da mulher negra, né? Que ela pode ter outro filho e um substitui o outro se ela perder para o sistema, se ela perder para a violência, né? Se ela perder para a adoção e etc. E enquanto, será que eu estou preparada para ter um filho branco? Porque além de você precisar ensinar sobre racismo para essa criança, é você ser uma mãe preta de uma criança branca que você sempre vai ser vista como a cuidadora, a babá e etc. Mas o que eu queria te perguntar não é nem da perspectiva eh, judicial, né? Mas do direito de família em si, do processo de doulagem, porque você falou que era doula, né? Que foi doula. Assim, no judiciário, como acessante, a gente não vê as pessoas pretas. Mas a doulagem, ela também tem um recorte financeiro, né? Que não é todas as pessoas que têm acesso a esse privilégio. É, você já assistiu alguma família preta como doula? É porque acho que isso é raro, né? Já eram meus amigos, acho que isso é importante de dizer. E quando eu fiz o meu curso de doula, a gente precisa fazer os estágios e etc. E aí eu estagiei no Hospital de Americana. Lembra disso, mãe? Ah, gente, falar em família preta, Doriana, que é a mãe e pai. É, Ó, perfeito. tira foto, né? Vai para o Museu de História. É, e aí, nos atendimentos, nos hospitais públicos, é esse lugar onde é possível doular famílias pretas. Só que é uma doulagem completamente diferente, sem um acompanhamento pré-natal, no momento ali, né, do parto, e com todas as dificuldades que é lidar com o próprio sistema ali, né, do médico do plantão, aquela equipe, você é de fora. Então, tem aí várias questões que vocês estavam falando sobre ter clientes pretos e etc. Na psicologia, eu vivi muito isso, né? Eu sou psicóloga há 12 anos, eu acho, e hoje eu posso dizer que 90% das minhas clientes são mulheres pretas, e elas chegam até mim porque elas querem uma psicóloga preta, porque elas querem uma psicóloga mãe, elas querem uma psicóloga, enfim, pelas identificações. Mas no começo, eu achava isso muito difícil, porque a psicologia também tem um recorte de classe, né? Não são todas as pessoas que têm acesso a esse serviço. E tem um custo, e é alto. E o que eu acho que aconteceu ao longo dos anos para que hoje 90% das minhas pacientes sejam mulheres pretas foi de que eu entendi que, e aqui
pessoas brancas, não é pessoal, de que eu ia primeiro ganhar dinheiro com gente branca para conseguir estar em espaços para falar com pessoas pretas e construir a minha autoridade como uma psicóloga preta, para aí começar a atender pessoas pretas a valor social, que não ia pagar as minhas contas, então eu precisava cobrar o valor cheio de gente branca e valor social de gente preta, até que hoje a minha o número de atendimentos sociais que eu tenho, ele é menor do que o número de pessoas que me pagam um valor cheio. Eu tenho muitas mulheres pretas que me pagam um valor cheio, coisa que eu jamais imaginei que aconteceria, mas porque eu acho que a forma que eu fui comunicando meu trabalho, principalmente com as redes sociais, fez com que eu tivesse alguns acessos que antes eu não teria. E aí eu entendo que o meu trabalho de acessar as pessoas pretas, pobres, periféricas é outro. É quando eu estou nas palestras, é quando eu estou nos outros espaços, é quando eu vou falar nas escolas, é quando eu vou conversar com o estudante universitário. Então, talvez, para vocês, a lógica seja a mesma. Talvez a gente não consiga ter clientes e pacientes do jeito que a gente queria, pela própria estrutura do nosso país. Mas alguns espaços a gente acessa as pessoas. Eu deixei todo mundo aqui sem dormir, olha que maravilha. Fui super psicóloga hoje, né? Então, talvez seja isso. Pensar em outras formas de acessar. E na doulagem é o hospital público e é esse trabalho de orientação pré-natal, que às vezes eu também faço ali meio que no social. Eu não vou estar com aquela mulher no momento do parto, mas ela sabe que determinadas coisas não podem acontecer, e é isso que eu quero. Respondi? É, você respondeu, né? E aí, essa questão de brigar também na saúde pública, né? Pela doula, pelo acesso. É isso. É isso. Bom, gente. Então vamos. Aquela célebre frase: vamos dormir com esse barulho. Vamos mesmo. Primeiro agradecer aqui os nossos palestrantes, João, Aline, que essas provocações elas são extremamente importantes e, sobretudo, aqui, a gente fazer essa provocação e fazer esses debates aqui, nessa casa, a advocacia que tem uma característica, né? A gente já sabe como ela se amolda. Então, aqui nós estamos nesse ato de resistência. A Daniela falou que quase não saiu, não via sair de qualquer jeito. É dentro dessa dinâmica de nós não podemos descansar e não podemos dormir, porque se a gente descansar, os debates não acontecem. Porque quem faz essas provocações surgem de nós. Né? Se nós não fizermos esse debate, nós não refletimos a respeito, como muitos de vocês falaram, a gente nunca tinha refletido sobre e nem iriam refletir sobre. Porque isso vem muito desse nosso lugar. Nesse nosso lugar, todo mundo tem um lugar de fala, mas neste lugar de fala, esse pensar, esse refletir, acaba sendo nosso pelas nossas vivências, pelas nossas experiências e pelas ausências. Né? As nossas reflexões enquanto pessoas pretas, elas também partem das ausências. Então, para a gente pensar, passar aí a semana pensando. Logo mais já teremos novidades sobre congresso. Nosso congresso vai acontecer em outubro, mas antes de outubro nós vamos fazer alguma movimentação, algumas provocações também ensurdecedoras, inquietantes, e que a gente consiga, que daqui de hoje a gente consiga sair daqui pensando, né, no que a gente pode ajudar a fazer essa transformação no judiciário, gente. Então, muito agradeço a todos vocês que vieram numa noite gelada. Não sei quantos graus, não gosto nem de pensar quantos graus estamos lá fora, mas muito obrigada, porque é desafiador sair no frio. Ainda mais numa terça-feira que a cama tá lhe chamando, amanhã, 5 horas da manhã, muita gente tem que estar em pé para trabalhar. Então, agradeço demais a presença de todos, gente. Boa noite. Gente, sigam esses profissionais no Instagram, busquem o trabalho deles, tá? Qual que é o seu arroba? É Aline Silva Psi, eu acho. Meu Aline é com Y. E o João? Perfeito, gente. Muito obrigada.
A gente pode fazer um registro com todo mundo para cá, por favor? Vai ser bem importante.